Já sabemos que em Python existem variáveis do tipo string, int, float, complex e até booleanos. Nesta videoaula vamos aprender a trabalhar com variáveis, nomeadamente no momento da sua declaração, e vamos aprender várias técnicas de forma a reduzir o número de linhas de código que a gente precisa quando estamos a trabalhar com variáveis em Python. Vamos então começar por relembrar como é que podemos iniciar uma variável em Python. Também há quem diga declarar uma variável em Python. Para iniciar uma variável em Python, nós dizemos o nome da nossa variável. É um nome que nós podemos escolher livremente. Neste caso, eu vou chamar-lhe canal. E colocamos um sinal de igual. Estamos a atribuir um valor a canal. Por isso, utilizamos apenas um sinal de igual. E à frente do nosso sinal de igual, nós escrevemos o valor de interesse. Pode ser uma string, um inteiro, um float, um complex, um booleano ou outros tipos de dados em Python. Para esta videoaula, vamos utilizar o nome do nosso canal, Automation and Data Science. E assim, na linha 2, eu tenho a minha variável canal inicializada com o valor de Automation Data Science. Para ver canal na nossa consola, fazemos print canal, corremos o código e temos Automation Data Science na nossa consola. A primeira nota é que Python é uma linguagem top-down. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que Python vai começar no início, na primeira linha, e vai percorrer todas as linhas até à última linha do meu código. Isto quer dizer que quando eu estou a inicializar uma variável, esta variável tem de ser inicializada antes de ser chamada. Ou seja, em 3 eu estou a obter um erro. Porquê? Porque a variável canal não existe e tenho aqui uma mensagem de erro. Por isso, Python está a percorrer o meu código, vai encontrar print canal em 3, mas como o canal não está definido, ele vai bloquear aqui o seu processamento. E quando correr o meu código, vou então ter um erro, obviamente, e é um erro do tipo nome, quer dizer que a minha variável não está definida. Vamos então colocar novamente canal cá em cima e vamos agora continuar a ver outras abordagens da nossa variável. Quando abordamos a inicialização de uma variável em Python, começamos sempre por definir o nome da nossa variável. Enquanto desenvolvedores de código, nós temos a capacidade de escolher qualquer nome, mas esse nome tem de obedecer a um conjunto de regras. Vamos ver essas regras. A primeira regra é que eu não posso utilizar números como fazendo parte do nome da minha variável. Exemplo, em vez de eu ter canal, se eu quiser que canal seja 8 canal, por outras palavras, eu quero que o valor de Automation and Data Science seja gravado numa variável que se chama 8 canal. Eu sei que este código, quando executá-lo, quando eu correr, vai ter um erro. Vamos então correr para ver esse erro. E temos um erro de sintaxe. Isto quer dizer que o nome da nossa variável está mal definido. E está mal definido porque tem um número fazendo parte do seu nome. Em Python, eu não posso utilizar números como fazendo parte do nome de variáveis. Por isso, vamos apagar aqui o 8. E vamos verificar que agora já conseguimos correr o nosso código facilmente. Outro problema que se verifica no nome, na designação do nome da nossa variável, é a utilização de várias palavras. Em vez de eu utilizar canal, eu quero utilizar agora meu canal. Quero que o valor de Automation and Data Science seja gravado numa variável que tem o nome meu canal. E vamos fazer meu canal na linha 4. Vamos pedir a sua representação na consola e vamos também ter um erro. E esse erro é novamente um erro de sintaxe. E isto acontece porque meu canal são duas palavras para designar um nome, o que é ok, mas o que não é ok é que existe um espaço entre essas duas palavras. Ou seja, quando eu estou a definir um nome de uma variável em Python, eu não posso utilizar espaços em branco entre palavras. E a sugestão é sempre nós utilizarmos um underscore para resolver este problema. Correndo o nosso código, já vemos que conseguimos correr. Por isso, quando eu tenho espaços entre palavras, eu posso ter várias palavras para definir um nome de uma variável, mas não posso utilizar espaço entre essas palavras, nós utilizamos um underscore. E isto é a recomendação em Python e tem um termo técnico de snake case. Outra coisa que eu não posso fazer em Python é utilizar caracteres que não letras em substituição de espaços ou como fazendo parte do nome da minha variável. Por exemplo, eu não posso fazer meu@canal. Vamos fazer aqui meu@canal e vamos ver o erro na nossa consola. Cá está, temos um erro de sintaxe. Eu não posso fazer, por exemplo, um ponto de interrogação. Vamos correr e vamos ver novamente o erro de sintaxe. Por isso, quando eu realmente tenho palavras em que eu quero utilizar uma combinação de palavras como o nome da minha variável, a recomendação é sempre utilizar um underscore. Vamos correr o nosso código e temos novamente
o nosso código a correr com sucesso. A situação de termos uma ou duas variáveis nos nossos projetos de Python é bastante rara. Tipicamente, os projetos de Python têm várias variáveis. Exemplo, eu posso começar com 30 variáveis, o que quer dizer que eu vou ter de inicializar 30 variáveis, ou seja, no início do meu código tenho logo 30 linhas de código que são a inicialização dessas variáveis. O código tem bastante linhas logo ao início e ainda nem sequer comecei a resolver o nosso problema. Por isso, vou-vos ensinar uma técnica de inicializarmos várias variáveis ao mesmo tempo. Vamos a isso. Para esta videoaula eu coloquei aqui apenas 4 variáveis, a variável aluno, nota, disciplina e passou. E estou a pedir simplesmente para fazer o print destas variáveis na nossa consola. Vamos correr o nosso código e vemos então Tiago, v, Data Science, True. Se vocês repararem, eu estou a utilizar logo à partida 4 linhas, porque tem 4 variáveis. Então, vamos ensinar aqui uma técnica em que nós podemos inicializar várias variáveis numa só linha de código. Vamos então escrever aluno e a seguir vamos dizer qual é a nossa segunda variável de interesse, que é a nota. Fazemos vírgula a nossa terceira variável de interesse, que é a disciplina. E vamos dizer que a nossa quarta variável de interesse é passou. Ou seja, em vez de eu estar a indicar apenas o nome de uma variável, estou a indicar o nome de todas as variáveis de interesse separadas por vírgula, espaço. E o que eu vou fazer do lado dos valores é exatamente a mesma situação. Eu vou agora dar-lhe os valores correspondentes a cada variável, a cada nome de variável que está definido à esquerda. Então, depois de Tiago faço vírgula, espaço, sei que nota vai ter o valor de 20. Vou colocar o valor de 20, vírgula, espaço. Disciplina é Data Science. Vamos colocar Data Science. Fazemos vírgula, espaço. E sei que vou ter True no fim da variável passou. E agora posso apagar estas linhas que aqui estavam. Ou seja, nós estamos a fazer a inicialização de 4 variáveis, em que aluno está a ser atribuído o valor de Tiago, a nota está a ser atribuído o valor de 20, a disciplina está a ser atribuído o valor de Data Science e a passou está a ser atribuído o valor de True. E quando corremos o nosso código, verificamos que continuamos a ter as nossas variáveis bem definidas na consola. Vamos agora ver um cenário em que eu tenho várias variáveis, mas que por acaso todas as variáveis têm o mesmo valor. Ou seja, em vez de eu estar a inicializar cada variável individualmente, vamos também ver uma técnica de inicializarmos várias variáveis com o mesmo valor apenas numa linha de código. Neste exemplo, nós criamos a variável Tiago underscore passou, Ana underscore passou e Sofia underscore passou. E estamos a pedir da linha 7 à linha 9 para fazer o print desta informação na nossa consola. Então, como é que nós podemos reduzir a inicialização das variáveis que estão entre a linha 2 e a linha 4 apenas numa linha de código? Vamos apagar o que aqui está. E eu sei que a variável Tiago passou vai ser igual à variável Ana passou. Então, vamos deixar que Tiago é igual a Ana passou. E sei que a Ana underscore passou é igual a Sofia underscore passou. Ou seja, as variáveis são todas iguais, por isso eu posso dizer que elas são todas iguais entre si. Mas são todas iguais entre si porque têm todas o valor final de True. Ou seja, na linha 2 o que eu estou a dizer é inicializar as variáveis, umas iguais às outras, e no fim atribuir o valor que faz delas todas iguais. E agora tenho apenas uma linha de código para inicializar 3 variáveis que têm o mesmo valor, que neste caso é True. Correndo o nosso código, temos então a representação das nossas variáveis como True na consola. Em algumas situações, nós começamos com várias variáveis no início do nosso código. Mas, porém, à medida que nós vamos desenvolvendo o nosso código, nas linhas mais à frente, essas variáveis não fazem sentido e se calhar até queremos que elas sejam eliminadas do nosso código para não criar confusão. Então, como é que nós podemos apagar uma variável em Python? Para esta videoaula eu criei uma variável chamada nota, que tem o valor de 18 e estou a fazer print nota na linha 4. Correndo o código vamos ver o valor de 18 na nossa consola, como esperado. Então, para apagar o valor de nota, para apagar a variável nota, o que eu posso fazer é del, de delete em inglês, e meto o nome da variável que eu quero à frente. Ou seja, eu tenho nota igual a 18 e quando eu faço del nota, eu estou a apagar a variável nota da nossa consola. Então,
Se anteriormente nós conseguimos correr o nosso código, nós aqui vamos ter um erro também. Porquê? Porque eu estou a pedir print nota na linha 6, mas eu na linha 4 já perdi essa informação. Ou seja, eu já apaguei a variável nota. Correndo o nosso código, temos então o erro porque nota não está definida na linha 6, porque foi apagada na linha 4. O que é ok. Então, quando eu quero apagar uma variável em Python, eu uso a palavra del, espaço e o nome da minha variável. Apenas tenho que ter cuidado se essa variável for chamada mais à frente do meu código, senão vou ter um erro que eu vou ter de trabalhar de uma forma diferente. Vimos que podemos definir os nomes das variáveis em Python desde que a gente respeite algumas regras. Contudo, algumas palavras em Python não podem ser utilizadas de todo para nomes de variáveis. Estas palavras são palavras-chave que em inglês se chamam de keywords. Ou seja, eu não posso utilizar uma keyword de Python como o nome de uma variável. Vamos a um exemplo. Vamos apagar este pedaço de código que aqui está e vamos dizer que eu tenho uma variável que eu quero que se chame is e is é igual a 5. E vou fazer print is. Quando eu correr o meu código, vou ter um erro que é um erro de sintaxe. Porquê? Porque o nome da minha variável está mal definido. E se vocês repararem, is, ao contrário dos nomes das variáveis que nós vimos até agora, está a bold e está azul escuro no nosso PyCharm. Isto quer dizer que is é uma palavra-chave e eu não vou poder utilizar essa palavra-chave como sendo o nome de uma variável. Por isso, eu vou ter sempre de escolher outras palavras que não sejam as palavras-chave. Por exemplo, número. E vou fazer print número. E já temos agora o nosso código a correr bem, porque eu estou a ver 5 na nossa consola. Então, a questão é, como é que eu posso saber quais são as palavras-chave, quais são as palavras proibidas que eu não posso utilizar como nomes em Python? E nós podemos saber isto fazendo, apagando aqui a linha 4, help, abre parênteses, fecha parênteses, keywords. E quando eu faço help keywords e corro este código, eu vou ver na nossa consola todas as palavras que são proibidas de utilização em Python como sendo o nome de uma variável. E cá vemos o nosso is aqui identificado, ou seja, eu não posso utilizar esta palavra is como o nome de uma variável. Tal como eu não posso, por exemplo, utilizar a palavra else. Se eu colocar else em número, o que é que eu verifico? Verifico que tenho else em negrito e azul escuro no PyCharm e tenho aqui logo uma série de erros identificados, ou seja, e se correr este código, vou ter um código que vai me dar um erro de sintaxe. Por isso, em PyCharm, eu não posso utilizar as palavras-chave que estão estabelecidas em Python. Vimos então como podemos definir várias variáveis em Python e definir os seus nomes consoante um conjunto de regras que existe na programação de Python. Na próxima videoaula vamos tentar perceber como é que podemos combinar variáveis de um determinado tipo, por exemplo strings, com outro tipo completamente diferente, um booleano ou até mesmo um número inteiro. Até já!